Agora, após o intervalo, vamos tratar da alteração unilateral. Eu expliquei que existem alias ou riscos administrativos, né? Que nós vamos trabalhá-los agora. Como já visto, a administração possui a prerrogativa de alteração unilateral do contrato. A gente já conversou. Esse poder não é ilimitado, uma vez que não pode desconhecer ou infringir, quando exercitar essa prerrogativa, a variação do interesse público e o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Então, apesar de ser uma prerrogativa, essa alteração, como a gente viu, ela vai ter que manter sempre o equilíbrio econômico-financeiro inicial. O artigo 58, inciso 1 da Lei 8666, prevê essa prerrogativa. E o artigo 65, parágrafo 6º dessa mesma lei, obriga a administração, nessa hipótese, a restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro. Então, nessas situações em que verifica-se aí que houve um prejuízo para o contratado, né, por algum fator econômico, ou um fator, como a gente vai ver, da própria administração pública, nesse caso aqui, faz-se um aditivo contratual. É por isso que é muito comum a gente ouvir falar, né, nessas grandes obras em que tem vários aditivos, né, que vão se fazendo no decorrer das obras. Porque normalmente a obra pública, dependendo do vulto, elas são demoradas e muito caras, né, e aí ela fica à mercê aí, durante todos esses anos, dessas variações da economia, né. Então, é possível que se faça esses aditivos aí separados. Vale dizer que as alterações que decorrem de ato da administração, como prerrogativa ela reconhecida no interesse público, devem ter, consequentemente, o restabelecimento do equilíbrio. E aí a gente vai entrar na sua dúvida aí, né, você disse que já ouviu falar, e são as alias administrativas. Nós temos aí o fato do príncipe, nós temos o fato da administração, e eu quero que você entenda bem essa diferença aí de um e o outro. Não é difícil não, tem um recurso mnemônico que a gente usa que ajuda muito. Quando eu digo fato do príncipe, eu estou dizendo de um fato que ele é maior do que tudo, ele vai ter uma influência sobre todos nós subordinados e administrados, né? Então, todos nós que estamos aí à mercê da administração pública, né? Sobre sobre todos os âmbitos. Então, quando eu falo fato do príncipe, que é uma das espécies de alia administrativa, né? Nesse ponto divergem os autores. Nós temos aí o posicionamento do Marçal Justen Filho, que segue o raciocínio de José dos Santos Carvalho Filho, que diz que o príncipe é o Estado ou qualquer de suas manifestações internas, sendo que o ato do poder público, seja qual for a esfera que atinge o particular, deve ser aplicada a teoria do fato do príncipe. Já para Maria Silvia, entende-se que aplica essa teoria apenas se a autoridade responsável pelo fato do príncipe for da mesma esfera do governo em que se celebrou o contrato. Caso contrário, nós estaríamos diante da teoria da imprevisão. Vou te dar um exemplo. Nesse caso aqui, especificamente em relação ao fato do príncipe, a teoria, né, ou a corrente majoritária, é a do José dos Santos Carvalho Filho. Ele entende o seguinte, que quando você está diante de uma situação em que atinge não só o contratado, mas atinge a todo mundo, qualquer um de nós que tenha contrato com a administração pública ou que não tenha contrato com a administração pública, você está diante do que a gente chama de fato do príncipe. Então, por exemplo, quanto ao aumento de impostos federais, aplica-se o fato do príncipe nos contratos de administração da mesma forma que se aplicaria a todos nós. Então, nós vamos sofrer, vamos supor que você tem uma empresa e você recolhe algum tipo de imposto federal, certo? Então, vamos pensar aí no IPI, que é o imposto federal, o imposto sobre produtos industrializados. Você tem uma empresa e vende um produto industrializado. Se houve um aumento da alíquota do IPI, isso vai atingir a sua empresa, mas vai atingir também aquela empresa que tem contrato com a administração pública. Então, é um fato maior, é um fato que atinge todos nós que estamos aí subordinados. Por isso que fala fato do príncipe, é como se
a administração pública fosse aí, né, numa monarquia, como se ela fosse o príncipe, e aí um fato que originasse dele atingisse todos os subordinados, né? Então, o fato do príncipe, um exemplo, seria exatamente esse aumento de tributos federais, tá? Que iriam repercutir no custo dessa obra, então, nesse contrato administrativo, mas também repercutiria na vida de qualquer um de nós, mesmo que não tivesse contrato com o poder público. Essa relevância aqui de classificação, para nós, isso não tem importância. O que tem importância é saber a diferença do fato do príncipe e da administração. Em suma, então, o fato do príncipe é um ato geral, abstrato, lícito e perfeito do poder público que incide no contrato de forma reflexa e indireta. A incidência é indireta porque ela não altera diretamente o objeto principal do contrato. Um exemplo clássico é a criação de impostos ou alteração de alíquotas, como eu já falei. Por que ele não impacta de forma direta, mas de forma reflexa? Porque, vamos pegar esse exemplo da obra, né? Essa obra pública, ela vai ser adquirido cimento, asfalto e todos os insumos para fazer a obra. Todos esses produtos que eu acabei de citar, piche, todo mais, óleo, diesel, todos esses produtos que eu acabei de citar são produtos industrializados. Então, quando há um aumento da alíquota do IPI, eles, por via reflexa, eles vão alterar no custo da obra, né? Porque se sobe o preço dos insumos, sobe o custo da obra. Então, é por isso que fala que não impacta diretamente, mas de forma indireta, né? Agora, o fato da administração, que é uma das outras classificações de área administrativa ou de risco administrativo, a grande diferença dele para o fato do príncipe é que ele é um fato que vai ser praticado pela administração, em específico do poder público, que incide diretamente no objeto principal do contrato. Enquanto no segundo, o ato repercute de forma reflexa, ou seja, enquanto no fato do príncipe, ele repercute de forma reflexa ou indireta nos contratos, o fato da administração se relaciona diretamente com o contrato. Então, o fato do príncipe altera o equilíbrio de todos os contratos, não é só da administração, não, é de todo mundo, né? Ao passo que o fato da administração altera apenas um ou alguns de seus contratos. Um exemplo que se daria aqui é o caso da não desapropriação dos locais quando a administração deixa de entregar o local da obra ou do serviço ou quando não expede em tempo as competentes ordens de serviço. Por exemplo, a administração pública contrata, né, através de uma licitação, pode ser na modalidade de concorrência, contrata a sua empresa para iniciar as obras no mês de abril. Só que a condição para que você inicie a obra é que ela desaproprie primeiro o terreno onde a sua empresa vai começar a obra. Então, a desapropriação é um ato administrativo, nós já estudamos, né? Em que a administração pública vai expropriar ou tomar posse e tomar propriedade mesmo de um particular para um bem maior, um bem da coletividade. Então, o que acontece? Ela tem um compromisso de desapropriar e entregar esse imóvel para você começar a obra no mês de abril. Aí a sua empresa você já contratou funcionário, você já comprou mercadoria, certo? Os insumos, já mandou bater os insumos lá, já está tudo, maquinário que você vai usar. Só um minutinho. O maquinário que você vai usar, esse maquinário já foi alugado, não, você já está pagando o aluguel dele. Repare o tanto de coisa que você já iniciou, né, e que já está tendo custo. Vejam, houve um atraso na obra, foi culpa sua? Não. Como é que você ia começar a construir se você não tem terreno? O terreno era uma obrigação entregar para vocês terreno desapropriado. Então, veja bem, o que a administração fez aqui foi causar um desequilíbrio no contrato, porque você não vai começar a receber nenhuma parcela enquanto você não começar a obra. Porque, normalmente, esses contratos administrativos,
mede-se, né, tantos metros que se fez, metros cúbicos que você fez da obra para você, a sua empresa, ir recebendo de acordo com tanto serviço que você já fez. Ora, você está pagando empregado, você está pagando aluguel de maquinário, você já está pagando os insumos que você comprou a prestação e você não começou a obra ainda. Esse desequilíbrio, que é uma área administrativa, que é o fato da administração, ele vai impactar diretamente no seu contrato com a administração. Não vai impactar no meu contrato e na vida de outra pessoa. Vai impactar diretamente no contrato que você tem de obra com a administração. Entendeu? Também nós não devemos confundir o fato de administração com os casos de força maior. Isso porque, em que pese haver ambos a ocorrência de um fato superveniente, imprevisível, inevitável, na força maior, esse fato é estranho à vontade das partes, enquanto no fato da administração é imputável a essa. A gente não pode confundir, né, caso fortuito, força maior, principalmente esse caso aqui, especificamente força maior, né? Apesar da força maior, né, que são aqueles casos que a gente já estudou aí, os eventos da natureza e tudo mais, apesar na força maior ser imprevisível e inevitável, não foi causada pela administração pública. No fato da administração, que foi esse exemplo que eu dei da desapropriação, foi a administração que causou esse desequilíbrio. Tá? Não foi uma tempestade, não foi uma enchente, não foi um tsunami, não foi uma ventania que saiu derrubando tudo, não foi uma situação de força maior, foi um caso, né, um fato da administração. Um dos pontos levantados pela doutrina é que, se ocorrer o fato da administração, o particular pode simplesmente parar a execução do contrato, invocando exceptio non adimplente contractus, ou exceção do contrato não cumprido. Ou seja, vamos pensar, você acha que é possível o particular não cumprir a parte dele no contrato, porque a administração não cumpriu a parte dela? Olha só. Em direito civil, nas relações de direito civil, nas relações regidas pelo direito privado, essa teoria da exceptio non adimplente contractus, que é exceção do contrato não cumprido, eu posso invocar numa relação de direito privado. Ora, eu não vou transferir o meu carro para você, porque você não me pagou a última parcela. A gente negociou a compra e venda do meu carro e você não pagou a última parcela do carro. Ora, se você não pagou a última parcela do carro, eu não sou obrigada a transferir o carro para você, não. Isso é utilizar da exceção do contrato não cumprido. Isso não se aplica em direito administrativo. Tá? Existe aí uma divisão na doutrina. Parte da doutrina entende que você poderia, sim, invocar esse exceptio non adimplente contractus, mas a corrente majoritária diz que não. Então, grande parte da doutrina entende que a exceção não se aplicaria aos contratos administrativos, uma vez que há o interesse público, que não pode ficar prejudicado pela paralisação da execução do contrato. O que pode e deve fazer o particular é pleitear a rescisão judicial ou administrativa do contrato. Então, o que a corrente majoritária entende? Olha, se você estiver diante de uma área administrativa, que é esse fato da administração, você não pode simplesmente dizer, olha, eu não vou continuar a obra, não vou continuar o contrato, porque você não cumpriu a sua parte. A maior parte da doutrina entende, eu me filio a essa corrente, de que você não pode fazer isso. Porque existe uma coisa maior que é o interesse público. Não pode haver paralisação. Um dos princípios, inclusive, dos contratos administrativos é a continuidade do contrato administrativo, né? Então, o que você faz? Pleiteia, chega e fala, olha, eu quero a rescisão desse contrato na esfera administrativa. Não vai ser possível na esfera administrativa, então eu vou entrar na esfera judicial. Isso é perfeitamente possível. Tá? Bom, mas existem exceções aí, como o artigo 78, inciso 15 da Lei 8666, que diz o seguinte:
e traz como motivo para rescisão um atraso superior a 90 dias. Olha, na vida real as coisas não são assim. Isso é o que está na lei. Né? Na vida real, nós vimos aí todos os dias, né, quem tem contratos administrativos principalmente de obras e reformas, a gente vê aí que normalmente as empresas esperam muito mais de 90 dias para receber. Tem empresa aí que tem atraso de 6 meses, não recebeu até hoje da administração pública e não rescindiu o contrato com ela. Mas a lei fala que se a administração pública atrasar mais de 90 dias, aí você pode pleitear a rescisão unilateral, tá? Aí você não é obrigado a ficar mais de 90 dias trabalhando sem ganhar, não. Mas na vida real isso não acontece, não, tá? Isso na vida real não acontece mesmo. Esse dispositivo aí, que é o artigo 78, inciso 15 da Lei 8666, né? Ele prevê exceção para os casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. O inciso 16, que é o seguinte, né, do artigo 78, prevê o fato da administração constituindo razão para rescisão contratual a não liberação por parte da administração de área, local, ou objeto para execução de obra e serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificados no projeto. Nas duas hipóteses, tanto no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem, ou a não liberação, né, dos locais, o particular faz jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. E se houver rescisão, caberá indenização. É por isso que eu te falei. Existem casos e casos. É possível que você consiga a rescisão nessas situações e que você seja indenizado. Então, veja bem, você pode pleitear nesses casos a rescisão. Olha, não tem condições, né? A administração pública não mandou material, não disponibilizou o que estava no projeto, não desapropriou a área, não liberou as licenças ambientais para que eu começasse. Nesse caso, você pode pedir a rescisão e aí caberá a indenização. Aí você poderá pleitear a indenização, inclusive. Então, os casos de previsão de indenização, de rescisão por parte do contratado com indenização estão lá no artigo 79, parágrafo 2º. Diz assim: quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 a 17 do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda a devolução da quantia, 2, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da sua rescisão, pagamento do custo de desmobilização. Por quê? Ele levou equipamento, maquinário, tudo para lá, né? Material, tem que levar isso de volta, desmobilizar. Isso tem um custo, né? Claro que tem, né? Bom, e aí nós tratamos das duas modalidades de alias administrativas. Então, a gente viu que é possível, então, né, que existam aí o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro por causa daqueles dois tipos de alias administrativas que a gente viu, que é o fato do príncipe e o fato da administração. Mas existe também um tipo de alea econômica que a gente vai trabalhar aqui, que é a teoria da imprevisão, que ela não é alea administrativa, ou seja, ela não é um risco administrativo, ela é um risco econômico, mas que também faz com que o administrado, o contratado, faça jus aí ao equilíbrio econômico financeiro. Então, vamos trabalhar a teoria da imprevisão. Existe muita confusão aí em provas de concurso, de OAB, uma mistura que esse povo faz aí enorme para confundir o candidato sobre teoria da imprevisão, fato do príncipe, fato da administração, eles misturam isso tudo. Bom, mas a primeira coisa que você tem que saber definir, então, isso não se trata de uma alea administrativa, mas sim de uma alea econômica. Vamos ver por quê. Olha o conceito que a Maria Silvia Zanella de Pietro traz do que é a teoria da imprevisão. Aliás, é um dos conceitos mais usados, né, em prova de concurso.
é todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente oneroso para o contratado. Pode-se afirmar os seguintes requisitos para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, pela aplicação dessa teoria da imprevisão. O fato imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências, um fato estranho à vontade das partes, um fato inevitável, um fato que acaba por causar um desequilíbrio muito grande no contrato e uma ausência de impedimento absoluto. A minha pergunta para você é a seguinte, Sidney, a situação que nós estamos vivendo hoje, pensa nas obras públicas, né, das inúmeras obras públicas que nós temos aí, né, sendo realizados nas rodovias federais, estaduais, nos terrenos públicos, mais, né, nas escolas, nas creches, nos hospitais. Você pensa, raciocina todas essas obras aí. Você acha que essa pandemia causou ou não causou um desequilíbrio econômico-financeiro nesses contratos? Sim, eu acho que com certeza causou, porque o que foi pactuado antes não fazia nem ideia de como que ia ser a situação que está hoje, né? Exatamente. Isso é um exemplo de alha econômica. É um fato externo, era uma coisa imprevisível. Alguém podia prever um vírus desse? Com esse poder né, de contaminação? E ainda que se pudesse prever alguma coisa que se tem como evitar hoje, não se tem vacina, não se tem barreira, não se tem nada. Então, veja bem, houve um aumento demais, imenso, de tudo que se relaciona a insumo, a mercadoria, a prestação de serviço, aluguel de máquina, tudo. O dólar foi a 5 e pouco, bateu recorde, né? Então você E pensa alguns quantos... até escassez, né? Exatamente, outros produtos não tem nem como chegar ao Brasil, né? Alguns produtos importados, outros não tem nem como ser fabricados. Então, eu vou te falar, você acha que isso não seria uma alha econômica? Com certeza. Isso aí vai gerar, e vai ser a gente não está percebendo isso agora, não. A gente vai perceber isso mais para frente. E a gente vai começar a ouvir muitos casos, quando fala assim, mas as obras públicas estão todas atrasadas. As informações que vão chegar para a gente vão ser os atrasos e os prejuízos das obras públicas. Mas na mídia não vai trazer o tanto de aditivo contratual que vai ter que ser assinado com essas empresas contratadas, para poder restabelecer esse desequilíbrio que causou nos custos dos serviços, dos produtos dela. Então, isso aí seria um exemplo que nós estamos vivendo, e esse impacto, né, trazendo esse desequilíbrio muito grande, é um exemplo de alha econômica ou teoria da imprevisão. Tá? Justifica-se que as empresas aí tenham direito a um aditivo contratual do poder público para restabelecer e manter a condição inicial da oferta deles. Tá? E esse aditivo, no caso, ele vai reger os mesmos princípios do contrato anterior, que vai ser tipo assim, uma adesão, ou pode haver um acordo das duas partes? Porque questão de acordo também com a administração pública. Não, acordo não vai haver. Acordo não vai haver. Então vai ser o que vai haver, não, vai ser o mero restabelecimento. Se o custo efetivo era 500 e comprova-se que esse custo foi para 700, essa diferença tem que ser suportada pela administração pública, mantendo-se todas as outras cláusulas originais que foram minutadas lá na licitação. Só mesmo restabelecimento. Tá? Do equilíbrio. Entendi. É por isso que a gente fala equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Em um primeiro momento, pode-se acreditar que a imprevisão se assemelha aos casos de força maior. Entretanto, elas são diferentes. Muito se confunde a teoria da imprevisão com os casos de força maior. Na teoria da imprevisão, ocorre apenas um desequilíbrio econômico, que não impede a execução do contrato.
Então, a grande diferença da teoria da imprevisão para a força maior é que na teoria da imprevisão houve um aumento aí, um desequilíbrio, um aumento de custo, ficou mais caro, mais dispendioso, mais demorado para poder se executar o contrato. Mas o contrato é possível de ser executado. Na força maior, não. Tá? Na força maior ocorre uma impossibilidade absoluta de dar prosseguimento ao contrato. Isso aconteceu naquela última enchente, grande enchente que nós tivemos em Linhares, 2012, 2000 e alguma coisa, aquela que acabou com 2013. as estradas. Sei, aquela que acabou com as estradas de povoação lá, que só se chegava de barco ou de helicóptero lá, né? Então, aquela... Lembro perfeitamente. Você lembra? Então, eu também, que eu tenho propriedade ali. Aquela estrada, aquela BR, né? Aquela rodovia, né? Que foi feita lá, aquele asfaltamento, ele teve um trecho dele que foi totalmente destruído. E não teve como ser refeito. Por quê? Porque ali é uma área de mangue, de tufa, né? Então, já era uma área alagada, naturalmente alagada, porque é tudo tufa ali, é tudo brejo. E aí, com a enchente, aquilo ali ficou 3, 4, 5 vezes mais. Então, tem um trecho lá que até hoje não foi feito. E tem um desvio que eles fizeram uma ponte lá, botaram uma manilha que você não consegue mais passar. É um caso de força maior. A força maior, ela impede a execução do contrato. É diferente da teoria da imprevisão. As consequências também da força maior e da teoria da imprevisão, elas são diferentes. Na teoria da imprevisão, a administração pode rever as cláusulas financeiras do contrato, permitindo a sua continuidade, enquanto na força maior, ambas as partes são liberadas, sem qualquer responsabilidade pelo inadimplemento, constituindo ainda um dos fundamentos para a rescisão contratual. Então, quando você está diante de força maior, todas as duas partes são liberadas do contrato e não há que se falar em indenização. É importante destacar os fatos imprevistos ou sujeições imprevistas que já podiam existir no momento do contrato, mas eram desconhecidas pelos contratantes, como no caso do empreiteiro de obra pública, que na execução do contrato esbarra em um terreno de natureza imprevista, que onera de forma grande ou torna impossível a execução do contrato. Começou a fazer uma rodovia lá, não se percebeu durante os estudos do terreno que existia ali uma rocha intransponível. Ou ela não pode ser transposta, ou é extremamente caro, oneroso e demorado, que inviabiliza a execução do contrato. Teria um exemplo. Entendi. E, professora, só um instante, meu telefone vai acabar a bateria. Eu vou ter que pegar o carregador ali e colocar ele numa outra posição aqui. Fica à vontade. Mas pode prosseguir. Eu vou continuar só com o áudio. Beleza. Bom, eu também já estou finalizando, já estamos quase acabando aqui essa matéria de hoje. Uhum. Bom, então, como eu disse, as consequências são diferentes, né? Segundo Marçal Justen Filho, fatos imprevistos são diferentes das sujeições imprevistas, uma vez que o fato imprevisto se caracteriza pela concretização superveniente. E no segundo, o problema já existia, mas era desconhecido. Sendo assim, se aplica a teoria da imprevisão de força maior, tá? Tanto num caso quanto no outro. Bom, e aí existe a possibilidade do que a gente chama de, já estou finalizando a aula, de rescisão contratual. As espécies de rescisão contratual, elas estão dispostas no artigo 79 da Lei 8666. E vai lá, rescisão do contrato pode ser determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados no inciso 1 a 12 e 17 do artigo anterior, amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração, como ela também pode se dar de forma judicial nos termos da legislação. Então, é possível aqui, tá, que se dê de 3 formas, ou de forma amigável, né, ou de forma unilateral pela administração, ou se a administração não quiser fazer
de forma amigável, né? Aí você procura o Poder Judiciário. Na rescisão unilateral, é uma cláusula exorbitante, a gente conversou, então a administração ela pode, né, em 3 situações pleitear, né, unilateralmente essa rescisão, que é o descumprimento por parte do contratado, no caso de interesse público e nos casos fortuito ou de força maior. Nesses 3 casos, então, a administração pode, de forma unilateral, pleitear. É importante destacar que o motivo da rescisão, seja um interesse público, caberá ao particular indenização. Então, veja bem, é possível a rescisão unilateral pela administração. A administração pode, ou no caso de descumprimento por parte do contratado, claro, o contratado não está cumprindo o que está escrito lá, a administração pode simplesmente rescindir. No caso de interesse público e caso fortuito ou força maior. No caso fortuito ou força maior e no descumprimento por parte do contratado, não cabe indenização, obviamente, né? Mas, se nós estivermos diante aí de um interesse público, a administração fala, mas não é mais conveniente e oportuno que você continue prestando esse serviço, realizando essa obra, não. Nós vamos assumir essa obra, nós vamos prestar esse serviço. Aí, nesse caso, o poder público é obrigado a indenizar o particular. Para a Silvia de Pietro, poderia haver a rescisão unilateral pelos fatos de administração, por entender que não teria sentido negar a esse o poder em casos nos quais o prosseguimento da execução seria prejudicial por ambas as partes. Mas isso é uma opinião da Maria Silvia, não é o que está descrito na lei. Escrito na lei são aqueles 3 casos ali apenas. A rescisão amigável administrativa, isso é muito tranquilo, é uma forma de rescisão feita por acordo entre as partes, aí faz-se aí um aditivo, né, naquele contrato, dizendo ali que não é mais a conveniência da administração e que, portanto, está sendo feita uma rescisão amigável, então as 2 partes assinam, concordando. E a rescisão judicial é aquela em que não há acordo, né? Esse tipo de rescisão é normalmente requerido pelo contratado. Por que não é requerida pela administração pública? Ela não precisa ir a juízo para rescindir, ela pode fazer unilateralmente, como a gente já viu, né? Então, normalmente, esse tipo de rescisão ela é utilizada pelo contratado. Quando há o inadimplemento por parte da administração, já que ele não pode paralisar a execução do contrato, nem fazer a rescisão unilateral, então, o contratado não pode nem rescindir unilateralmente, né? E nem pode parar o serviço, a execução do contrato. Só resta ele, então, pedir a rescisão judicial, já que a administração não quer dar isso, né, de forma amigável. O poder público não tem a necessidade de ir a juízo, que eu falei, tendo em vista que possui a prerrogativa da rescisão unilateral. Então, repare, a rescisão, ela pode se dar dessas 3 formas, né? Mas ao contratado, só cabe a ele, não sendo possível de forma amigável, só cabe a ele aí se valer do Poder Judiciário, né, para pleitear essa rescisão. Tudo bem, Sidney? Tudo ótimo. E, professora, não existe, vamos dizer assim, a autotutela hoje não é regra, né, no nosso ordenamento jurídico. Não existe autotutela por parte da administração pública, não? Existe. A administração, inclusive os atos administrativos, né? Uma das características deles é exatamente essa. Só que nesse caso ela já tem autotutela, porque ela não pode rescindir unilateralmente. A administração pode. Quem não tem poder de lançar a mão de rescisão unilateral é o contratado. O contratado não tem esse direito por lei, né? A administração pode. A administração ela pode rescindir. Não é mais conveniente. Olha, não é mais conveniente e oportuno que a sua empresa fique aqui prestando esse serviço. Então, nós estamos rescindindo o contrato com você e a próprio poder público vai assumir a execução dessa obra, desse contrato. Ela pode fazer isso de forma unilateral. Você não pode. Você tem que aguentar. Você, quando eu digo contratado, aguentar 90 dias sem receber, pagando funcionário, gastando,
tirando do seu bolso, você não pode abandonar. Agora, passou de 90 dias, aí você pode usar a via judicial ou até mesmo administrativamente, se a administração pública concordar. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Mais alguma pergunta, Sidney? Porque a primeira parte da nossa matéria de direito administrativo é essa que eu finalizei agora. Semana que vem, a gente trabalha a segunda parte de contrato administrativo, que são as modalidades. A gente vai trabalhar as parcerias público-privadas, os convênios, os consórcios e a terceirização. Então, a primeira parte, que é a parte geral, né, de contratos administrativos, é essa que eu dei agora. Em relação a isso, tem alguma dúvida? Eu posso estar finalizando a aula? Pode sim, tá tudo tranquilo, né? Compreendi aí e foi ótimo, bacana. Então, tá bom, meu querido. Eu vou finalizar a aula, então. Tem um material maravilhoso, muito mais completo, infinitamente mais completo do que esse, que eu coloquei lá no portal de vocês. É um material em PDF que está lá na pré-aula 11, encontro 11. E eu já coloquei até as páginas, que é para vocês não terem nem trabalho de procurar. Tá? As páginas que vocês vão encontrar lá de contratos administrativos. Dê uma lida naquele material, que é extremamente importante. Semana que vem, então, a gente continua com as modalidades de contratos administrativos, tá bom? Bacana, então, professora. Muito obrigado. Uma boa semana, uma boa noite. Fique com Deus. Para você também. Até mais.